Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje quero falar sobre a classificação dos quinidários. E os quinidários podem ser agrupados em três classes. A primeira é a classe dos hidrozoários, onde nós encontramos as hidras e as caravelas. Bom, as hidras, como nós já vimos na aula passada, são animais poliploides. Apresentam o corpo em formato de pólipo. Normalmente, este corpo fica fixo a um substrato, que pode ser, por exemplo, uma rocha ou então uma vegetação. As hidras são animais que vivem em ambientes de água doce e elas são muito conhecidas pela sua locomoção, que acontece a partir de cambalhotas. E elas apresentam uma cor verde, parda ou acinzentada. Além das hidras, neste grupo nós encontramos também as caravelas. As caravelas são, na verdade, uma colônia de quinidários. Relembrando, a colônia é aquela organização em que indivíduos de uma mesma espécie vivem agrupados, interagindo de forma vantajosa. E neste caso, existe uma divisão de trabalho. Por exemplo, existe um organismo que apresenta uma bolsa cheia de ar. Este organismo é responsável pela flutuação da caravela. Além dele, existe também um indivíduo que apresenta uma boca. E esse indivíduo que é responsável pela digestão e pela distribuição dos nutrientes para todos os outros componentes da colônia. Além desses, também existem os indivíduos que apresentam longos tentáculos e são esses que fazem a proteção de toda a colônia. Nesses tentáculos, nós encontramos os quinidoblastos, que são aquelas células urticantes. As caravelas vivem flutuando em alto mar e elas podem ter tentáculos com até 20 metros de comprimento. Além dos hidrozoários, nós temos também os sifozoários, e é neste grupo que nós encontramos as águas-vivas. A água-viva é um sifozoário que apresenta o corpo em formato de medusa. O corpo dela lembra um guarda-chuva, e na base do corpo existem tentáculos, que também apresentam quinidoblastos. As águas-vivas apresentam tamanho variado e elas podem ser encontradas até mesmo em algumas praias do Brasil. E o último grupo de quinidários é o grupo dos antozoários. Neste grupo estão as anêmonas e os corais. As anêmonas também apresentam um corpo em formato de pólipo. Este corpo é fixo em um substrato e apresenta longos tentáculos. E esses tentáculos das anêmonas são muito famosos por abrigarem algumas espécies, como por exemplo o peixe-palhaço. O peixe-palhaço vive aqui nessa região e a partir dos tentáculos, que têm quinidoblastos, eles ficam protegidos de predadores. As anêmonas são animais marinhos e possuem cores variadas. E fazendo parte do grupo dos antozoários, nós temos também os corais. Os corais vivem em colônias e essas colônias fabricam um exoesqueleto de calcário que fica aqui depositado, conferindo uma sustentação para esses animais. Da mesma forma que acontece nas colônias das caravelas, existe aqui também uma divisão de trabalho. À medida que um coral morre, o exoesqueleto permanece intacto e ele serve como suporte para outros corais. Então, novas colônias vão se formando e o conjunto disso vai virar um recife. Os recifes são, na verdade, bancos de corais que podem ter cores e formatos variados. E esses recifes são muito importantes porque eles servem de abrigo para vários animais. Os corais gostam de viver em águas quentes. E no Brasil, a costa da região Nordeste, por exemplo, é repleta de recifes de corais. E para terminar essa aula, só quero mostrar duas associações importantes que acontecem no grupo dos quinidários. A primeira delas é a zooxantela. A zooxantela é uma associação
entre corais e algumas algas. Essas algas vivem em mutualismo com certas espécies de corais. E se é mutualismo, existe benefício para os dois grupos. E quais são esses benefícios? Bom, as algas, através da fotossíntese, liberam nutrientes orgânicos que vão ser importantes para o desenvolvimento dos corais. Em troca, os corais garantem moradia para essas algas e também outros compostos que são importantes para a sobrevivência delas, como, por exemplo, gás carbônico, compostos nitrogenados, fósforo. Todas essas substâncias são subprodutos do metabolismo do coral, que vão ser aproveitados por essas algas. Além das zooxantelas, existem também as zooclorelas. A zooclorela acontece entre algumas hidras e algumas algas clorofícias, que são algas verdes. Essas algas vivem no interior de algumas espécies de hidras e, da mesma forma, fornecem nutrientes orgânicos. E as hidras fornecem para essas algas um ambiente favorável para a sua sobrevivência. E como essas pequenas algas vivem no interior das hidras, nós podemos falar que essa é uma relação de endossimbiose. Terminamos por aqui com a classificação dos quinidários e na próxima aula vou começar a falar sobre a reprodução nesse filo. Não perca! Até lá!